galera, tudo bem? Tudo beleza? Meu nome é Gui e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a gente vai reagir ao vídeo da Brubis, de novo, né? O porquê eu não tenho religião, é o nome do vídeo. Então, sem enrolação, vamos lá. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, mas vocês podem me chamar de Brubis. E sejam bem-vindos ao meu canal! Antes de começar esse vídeo, não esqueça de clicar no like e, caso você goste, se inscrever no canal para mais histórias da minha vida. Eu era uma criança que, se algo não me interessava, eu simplesmente não fazia. Não me importava o quanto você tentasse me convencer. Se eu já tivesse colocado a ideia na minha cabeça, eu não mudava a minha opinião. E isso sempre perdurou na minha vida quando o assunto era religião. Eu nunca me interessei muito em fazer parte de algum culto, cerimônia ou algo do tipo. Mas eu também nunca fui o tipo de pessoa que não respeita os costumes e tradições de uma religião só porque eu não considero que eu tenho uma. Mas não é que eu seja ateia e não acredito em nada. Eu acredito de tudo um pouco, de todas as religiões. Eita. Eu acredito em vários deuses e entidades. Acredito também em espíritos. Eita. Meu Deus do céu. Acredito na vida após a morte. Ah, tá. Mas tem certas coisas que não entram na minha cabeça. E eu vejo aquilo como apenas uma fábula. Carambolas. A minha família é católica, mas nós nunca fomos ir a missas ou participar de qualquer outro evento que não fosse Páscoa ou Natal. Então a minha família seria o caso do cristão não praticante, que não tem nada de errado nisso, já que tudo que você precisa é ter fé no seu Deus e ponto. Eu e minha irmã fomos batizadas, mas apenas a minha irmã fez a primeira comunhão, catequese e todo o rolê. Mas eu não quis. Quando eu era novinha, a minha mãe fez de tudo para que eu me interessasse em fazer essas coisas, mas eu não queria nem a pau. Eu achava aquilo completamente entediante. Todas as vezes que nós fomos alguma missa, ou eu dormia, ou eu ficava me enchendo o saco dos meus pais pra ir embora, ou eu ficava desenhando na mini bíblia que tinha nos bancos. Pra minha eu pitica, nada daquele lugar me chamava a atenção. Aquilo se resumia em um lugar cheio, com um cara falando como se fosse um funeral, um senta e levanta sem fim e um coro de pessoas falando ao mesmo tempo que doía os meus ouvidos. E eu odiava quando a gente tinha que ir. E olha que era uma vez na vida, outra na morte. Nem era sempre. Então, quando a minha mãe chegou com a ideia de eu fazer catequese, eu apenas disse não, que aquilo era chato e que eu não estava nem um pouco interessada. O que fez com que a minha mãe ficasse meio que num dilema, porque a minha irmã fez. Então eu meio que teria que fazer também. Uma vez, ela até me deixou na casa de uma amiga minha que fazia catequese e eu fui com ela só pra ver como é que era. Mas eu simplesmente detestei. Eu achei um saco, porque era algo tão repetitivo. E eles só falavam de Deus e Jesus e das coisas que eles fizeram. Porque, né, Bruna? Pasme, é isso que se faz uma catequese? E como eu não estava interessada, eu não queria participar das coisas. E no momento que a moça disse pra gente desenhar Jesus e anjos, eu fui desenhar o que eu gostava, sereias. E igual aconteceu na escola, a moça viu meu desenho, brigou comigo falando que era pra eu estar desenhando Jesus, tirou o papel de mim e me deu outro. E jogou meu desenho fora. E eu nem fazia parte daquilo. Eu só estava acompanhando a minha amiga. Eu não fazia parte daquela igreja. Eu não fazia parte daquele curso. Mas a mulher reagiu de forma tão negativa comigo que só deu ruim. E essa situação só fortificou mais ainda a ideia de eu não querer fazer catequese. A minha mãe e a minha avó até tentaram me influenciar a fazer, tentando me convencer a qualquer custo. Mas nada funcionou. Mas todas as suas amigas fazem. Não seria legal você fazer com elas? Não. Problema delas. Eu não vou fazer. Se você não fizer catequese, você não vai poder se casar. Tô nem aí, não quero me casar mesmo. Se você não fizer catequese, você vai pro inferno quando morrer. Nada funcionou. Nada. A minha mãe conta que ela até pensou em me botar à força, mas ela sabia que se ela fizesse isso, todo dia que eu tivesse ir, ia ser um inferno lá em casa. Eu ia chorar, gritar o caminho inteiro até a igreja, e quando chegasse lá, eu não ia fazer nada. Então a minha mãe resolveu respeitar a minha decisão e poupar nós duas de uma tremenda dor de cabeça. E foi isso. Eu nunca fiz catequese ou nada desse tipo, e sinceramente eu não pretendo fazer. Me faz muito bem viver fora desses locais de religião de um modo geral e não ter uma pressão de pessoas alheias em cima de você. Eu posso simplesmente acreditar no que eu quero. Como eu disse, eu não sou do tipo de pessoas que ridiculariza religiões ou é ignorante a algumas delas. Porque o que eu não gosto não é da religião, mas sim de certas pessoas que frequentam elas. Porque você pode ter a religião que você quiser.
quiser, contanto que você faça e deseje o bem para as outras pessoas, tá tudo tá. certo. Eu acho que o que mais falta nessas comunidades é a questão do respeito. Por exemplo, se você é de uma religião e vem alguém de outra religião diferente conversar com você, te desejar coisas boas, Que que o Deus legal. dela te dê e faça coisas boas acontecerem na sua vida, por que motivos Eita. você ficaria com raiva de algo assim? Ela tá te desejando bem. Isso não é bom? Só porque a pessoa vive e pensa diferente de você, isso é ruim? Eu simplesmente não consigo entender isso. E isso é uma coisa que me irrita profundamente. Nossa, como que isso infelizmente era comum nesses Eita. lugares. A pessoa que prega a religião, vai nas missas, cultos e o caceta 4 e faz da vida dos outros um completo inferno. Eita. Sabe aquela pessoa que ajuda os outros e que é bondosa, etc. Mas quando alguém diferente interage com ela, ela surta e trata a pessoa mal? É esse tipo de gente que eu fugia nesses lugares. Eita. E nossa, como que tem gente assim? Não é todo mundo. Eu não estou generalizando, mas que você tem que ficar de olho bem aberto, você tem. Isso era algo que desde essa época não entrava na minha cabeça. Porque eu escutava a pessoa lá na frente falando que a gente tinha que amar o próximo, que todos eram irmãos e tipo, pra algumas pessoas, na cabeça Entendi. delas, parecia que tinha uma entrelinha que falava: ame o próximo, menos qualquer pessoa que Eita. seja ou pense diferente de você. Isso me deixava muito confusa, da pessoa não seguir o que essa religião mais prega: amor e respeito ao próximo. Uhum. E tinham certos lugares que o local era tão tóxico, era tanta gente ruim e o padre pregando tanto ódio que eu resolvi me afastar fisicamente desses Eita. lugares. Ah, e essa coisa de se você não fizer o cursinho, você não pode se casar, é mentira, tá? Pode se casar sim. E sobre ir pro inferno, você Eita. jura mesmo que só porque você não fez um curso que Deus e Jesus vão te mandar pro colo do capeta? É a mesma coisa de locais religiosos que abominam gays. Não somos Meu todos Deus. filhos de Deus? Não somos irmãos? Então por que você trataria alguém mal por conta disso? Só porque você acha que a Meu sua Deus. entidade suprema odeia essas pessoas? Também que se você vestir ou usar o cabelo de uma forma inapropriada, você vai morrer? Que tal santo ou entidade é ruim? Que você não pode se divertir com os seus amigos, que é pecado? Sendo que em qualquer Eita. religião, ninguém nunca sequer fala mal de pessoas assim. É só você não ser uma pessoa bonita que tá tudo certo. E vem cá, você acha realmente que eles ligam pra algo assim? Tem gente matando, roubando, cometendo crimes hediondos. Mas não fazer o cursinho é pior do que isso. Você amar uma pessoa é pior do que isso. Levanta as mãos que agora você vai pro inferno de Tom Hell. Eita. Eles têm mais com que se preocupar do que com uma coisa dessas. Que não tem nada de errado. Mas você cometer crimes é errado. Intolerância religiosa é crime. É só você não ser alguém do bem. É só você não ser. Faça um mal. É só você ser alguém do bem e fazer jus ao que eles pregam. Sinta o amor e não o ódio. Respeite um ao outro e aceite as diferenças. Se o próximo está te desejando bem da forma dele, é tudo que importa. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Muito obrigado quem assistiu completo. E se inscreve no canal também. Se inscreve no canal da Bruce e também no meu, tá? Tchau.